Hoje nós estamos iniciando mais uma etapa do nosso curso de Filosofia para o Enem, onde nós iniciaremos pelo racionalismo e encerraremos em marxismo. Então, bem-vindos! Para quem está chegando agora, também os novos inscritos no curso, bem-vindos! Hoje é a primeira aula dessa segunda etapa, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a filosofia racionalista. Então, separem o material de vocês de estudo, de anotação, fiquem num lugar confortável, né? E vamos lá, boa aula para todos nós. Então, hoje nós iniciaremos em racionalismo. Certo, então a primeira etapa do nosso curso, né, o primeiro curso, que era até Renascimento, a gente viu de forma breve, né, o racionalismo, essa vertente filosófica moderna, né, que surgiu durante o Renascimento, né. Então, é um racionalismo onde tem a dúvida como chave, né, para suas questões filosóficas, né. Então, é uma forma de racionalismo que se opõe ao racionalismo pregado, né, durante a Idade Média. E hoje nós vamos trabalhar o principal filósofo racionalista, que é o René Descartes. Os filósofos, então, racionalistas, eles eram pensadores que utilizavam a razão, né, muito mais a razão para criar as suas teorias, certo? E o Descartes era um dos principais racionalistas, né? Ele é o pai do racionalismo, né? E ele contribuiu muito com as ciências através dos seus métodos de estudo. E hoje nós vamos, inclusive, conhecer um desses métodos, né, de estudo de Descartes. Então, para o Descartes, tá? As verdades matemáticas são exatas e seguras. Já as verdades da filosofia e da ciência são inseguras. O René Descartes, ele era um racionalista radical, né? E ele não acreditava naquelas verdades vindas pelos sentidos, por exemplo, né? Por aquelas coisas experienciadas através dos sentidos, né? Então, ele acreditava numa filosofia onde as verdades, né, partem da dúvida, mas partem do racional. Tudo aquilo que a gente produz a partir da nossa racionalidade, da nossa razão, né? Então, por isso, para ele, essas verdades, elas não são seguras, né? Essas verdades filosóficas, né? Essas verdades depois da corrente que vem depois, né, do racionalismo, essas verdades empiristas, essas verdades vindas a partir dos nossos sentidos, para ele não fazia sentido, elas não eram seguras. As verdades para ele vinham a partir das ciências, né, exatas e da racionalidade pura, tá? E ele dizia: desconfie de tudo, menos das próprias dúvidas, pois a única certeza que tu tens na tua vida é a tua dúvida. Ele nos falava assim, ó, nós temos várias dúvidas, mas também temos várias ideias, como por exemplo, a teoria das ideias. Descartes parte do princípio de que nós temos ideias inatas. Ideias inatas. O que seriam essas ideias inatas? Bom, as ideias inatas são ideias que antecedem a nossa existência, tá? São ideias que já nascem conosco, né? Então, Descartes, ele tinha esse pensamento, essa concepção de que existiam ideias que
que já estavam conosco, que antecedem a nossa existência. E quando a gente nasce, essas ideias, essas concepções acerca de certos assuntos já estão em nossa consciência, em nossa racionalidade, em nossa mente, né? Já fazem parte de nós. Aí eu posso usar como exemplo Deus, né? Um conceito que já está conosco, os conceitos matemáticos, né? A matemática também já seriam exemplos de ideias inatas, né? Existem também na teoria das ideias de Descartes as ideias adventícias. O que são as ideias adventícias, então? São aquelas ideias que nós adquirimos através das nossas experiências e sensações. Então, as ideias adventícias serão as ideias que a gente vai adquirir a partir das nossas experiências, a partir das coisas que que nós experienciarmos, que nós sentirmos. Então, são as ideias adventícias. Então, elas vão vir dessas sensações, dessas experiências. E depois nós teremos as ideias factícias, que são aquelas ideias que nós adquirimos, né, através de outras ideias. E que ideias seriam essas? Por exemplo, vamos supor que o Joãozinho teve uma ideia acerca de alguma coisa. O Joãozinho teve uma ideia, um pensamento acerca de algum assunto, tá? Por exemplo, sobre o aquecimento global. Ele criou uma teoria, um pensamento sobre isso. E aí, essa ideia dele vem para mim, passa para mim. Então, o Joãozinho passa essa ideia para mim. A partir disso, eu vou moldar uma nova ideia. Bom, essa ideia, ela é factícia. Por que ela é factícia? Porque ela não foi uma ideia que veio totalmente de mim. Ela é uma ideia que eu adquiri através de outra ideia e outras ideias, né? Porque o Joãozinho teve essa ideia a partir de outra, né? Então, as ideias factícias são aquelas ideias que vêm de outras ideias, certo? Então, essas são as etapas, né, da teoria das ideias do René Descartes. Tá. Aí eu falei para vocês no início que o Descartes, né, ele tem uma influência grande nas ciências também, né? Os métodos de estudo dele são importantes e são utilizados até hoje. Por exemplo, o método cartesiano, né? O método cartesiano, então, ele é importante e utilizado pela ciência. Inclusive, é um método utilizado para trabalhos científicos, para o TCC, né? O método cartesiano. Então, o que é esse método, né? A gente vai levar em consideração todas as ideias, a teoria das ideias do Descartes, né? Então, as ideias inatas, as adventícias e as factícias, né? E levando em consideração também a dúvida, que é algo muito importante dentro do racionalismo. Então, a dúvida, a tua dúvida, as dúvidas, né? O questionar, né? O Descartes fala para nós que devemos estudar a fundo as coisas para chegarmos em algumas verdades, mesmo que estas verdades não sejam verdades absolutas, né? Então, vamos entender o que é parte por parte desse método cartesiano. Então, seria uma forma de organização de pensamento, organização de ideia para tu conseguir desenvolver um trabalho, por exemplo, certo? Então, ele separa para a gente em 4 partes, tá? Seriam 4 partes ou regras, né? A primeira, que ele chama de evidência, e ele fala, só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida, é o seguinte, ó, a primeira regra exige que não aceitemos como verdadeiro o que não nos seja claro e distinto,
tá? Então, nessa regra, o filósofo nos alerta sobre os juízos precipitados e a prevenção, isto é, o preconceito. Uma ideia, portanto, deve ser clara a ponto de podermos concebê-la em nosso espírito e distinta, né, à medida que conseguimos separá-la de todas as outras ideias que possam, ao mesmo tempo e de maneira confusa, pelo nosso pensamento, né? Então, essa é a primeira parte, né? A parte das evidências. Então, a gente parte dessa primeira regra, das evidências. Aí, depois, a gente parte para a segunda, tá? Que é a análise. Então, a análise seria ali eu coloquei, ó, dividir a dificuldade no maior número de partes possíveis e estudar cada uma individualmente. Percebam que eu comecei com um funil ali, né? Então, eu tô pegando as ideias, né? Tô juntando as evidências e passando elas por este funilzinho, né? Então, esse funilzinho vai afunilar até a gente ter um resultado final lá, né? Então, a análise, que é a segunda regra, né? Consiste em dividir cada uma das dificuldades, né, que serão examinadas. Então, essas dificuldades surgiram a partir das evidências também, né, que serão examinadas em todas partes, que serão examinadas em tantas partes que sejam possíveis e necessárias para resolvê-las da melhor maneira. Segundo o Descartes, né, dividir o problema o torna mais fácil de ser enfrentado. Então, a gente está passando por esse funilzinho, né? Então, a gente começou lá com as evidências, né? A gente pegou as dificuldades e agora a gente vai dividir essas dificuldades, porque dividindo, né? Trabalhando elas de forma dividida e como é que é a palavra? Me fugiu da cabeça. Individualmente, né? A gente consegue trabalhar melhor e essa dificuldade fica mais amena, né? Se torna mais fácil de trabalhar as dificuldades. A terceira parte desse método cartesiano, que ele chama de... que é a terceira regra, né? Que ele chama de ordem, é o seguinte... Agora que as dificuldades foram divididas, então o próximo passo é ordená-las. Então, a gente vai ordenar, né? E vamos, o quê? Solucionar as dificuldades, né? Então, essa parte a gente vai começar a ordenar e a solucionar essas dificuldades que a gente esmiuçou. Assim, então, a gente vai o quê? Começar por aquelas questões que são mais fáceis, as questões que são mais simples, tá? E os objetivos mais fáceis de conhecer, certo? Para o quê? Para gradativamente e ordenadamente tratar dos objetivos compostos e problemas mais complexos. Então, essa parte, vejam, que nem eu falei, eu tô passando por esse funilzinho. Então, eu peguei as evidências, trabalhei elas, encontrei as dificuldades, aí eu dividi as dificuldades, aí agora eu tô pegando aquilo que é mais fácil de resolver, começando pelas coisas mais fáceis e indo para os meus problemas mais difíceis, mais complexos, até eu chegar na última parte, tá? A quarta regra, que ele chama de enumeração. Então, na enumeração, tá? Nessa etapa, a gente vai fazer a revisão geral. Então, são as revisões gerais, tá? De modo que nada aqui seja omitido. Em outras palavras, então, devemos sempre nos certificar de que não esquecemos nada, de que nenhuma lacuna foi deixada para trás e todos os elos estejam conectados. Então, assim, vejam bem, o que ele fez? Ele tá te ajudando de forma lógica, racional e exata a, por exemplo, desenvolver um trabalho e solucionar os teus problemas,
né? Então, por fim, estes preceitos estão diretamente relacionados com a dúvida que a gente chama de dúvida hiperbólica, né? O que são essas dúvidas, né, hiperbólicas? São dúvidas que consistem duvidar de tudo, na verdade, né? Colocar tudo em dúvida, né? Mas assim, colocar tudo em dúvida que se apresente pra gente através dos sentidos, entende? Então a gente está colocando em dúvida todas aquelas coisas que nos aparecem, né? A partir dos nossos sentidos, porque lembrem, para Descartes, os sentidos não são confiáveis, né? Então, aquilo que se apresenta através dos nossos sentidos não é confiável para Descartes. Então, então, isso eu preciso colocar em dúvida, certo? Então, isso significa duvidar, inclusive, do nosso próprio corpo, né? Visto que as sensações facilmente nos enganam, né? Quando eu tô falando de sensações, eu tô relacionando com os sentidos, tá? E somente pelo método racional, que é o método dos racionalistas, é possível acessar a verdade, segundo eles, né? Segundo esses filósofos racionalistas. Então vejam, o que ele está falando para a gente? Duvidar de tudo que nos é apresentado a partir dos nossos sentidos, porque só o método racional é confiável para os filósofos racionalistas, né? Então, os sentidos são enganosos, né? A gente não deve confiar neles. Mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouco, né, do que trata o método cartesiano. Vamos seguir. Agora a gente vai entrar para uma parte do pensamento racional do Descartes, né? Que às vezes é um pouquinho difícil de compreender, mas é o pensamento desse filósofo e é importante a gente estudar, né? É uma parte do racionalismo de Descartes que se chama solipsismo. Olha só, se tivermos sob domínio de algo maior que nos esconde a verdade, devemos partir do princípio de que existimos, pois a nossa consciência está ativa. O que eu quis dizer com isso? Ele fala assim, já pensou se tu tiver sob domínio de um gênio maligno, certo? E tudo isso que tu tá vivendo não for real? Tu já pensou? Por exemplo, que garantias que tu tem na tua vida de que isso que tu tá vivendo agora, nesse momento, é real e não um sonho? Ou que existem dois mundos, né? E que tu tá num mundo que não é real e o outro mundo é real, entende? Eu vi um vídeo uma vez de um professor que ele usou um exemplo que eu gostei e vou me apropriar. Ele falou assim, já pensou se Deus está jogando The Sims com a gente, né? Já pensou se é isso? Se, na verdade, isso que a gente está vivendo não é real? O Descartes parte disso, né? E aí ele fala assim, como que a gente vai saber que a gente realmente está vivo, que a gente realmente existe? Como que isso vai acontecer, né? Como que eu vou saber que a minha vida ela é palpável, ela é existente, que isso tudo não tá só na minha cabeça? Eu não sei se vocês já pensaram nisso em algum momento da vida de vocês, mas eu já, em alguns momentos de questionar, de pensar, poxa, será que isso tudo tá acontecendo mesmo agora? Será que isso é assim? Ou será que eu tô num sonho? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas aí o Descartes chegou a uma conclusão, e aí essa conclusão nós chegamos a uma frase muito conhecida do Descartes, que ele diz pra gente assim: se eu penso, logo eu existo, né? Penso, logo existo. Então, se eu tenho consciência, se meu pensamento está aqui, né? Se eu penso, então eu existo, certo? Essa é a conclusão do solipsismo
então, de Descartes. Então, agora, para a gente encerrar essa aula de racionalismo, vamos fazer uma questão do Enem. Vamos lá. Diz assim: na primeira meditação, eu exponho as razões pelas quais nós podemos duvidar de todas as coisas, e particularmente das coisas materiais, pelo menos enquanto não tivermos outros fundamentos nas ciências além dos que tivemos até o presente. Na segunda meditação, o espírito reconhece, entretanto, que é absolutamente impossível que ele mesmo, o espírito, não exista. O instrumento intelectual empregado por Descartes para analisar os seus próprios pensamentos tem como objetivo, letra A, identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. B. Observar os eventos particulares para a formação de um entendimento universal. C. Analisar as necessidades humanas para a construção de um saber empírico. D. Estabelecer uma base cognitiva para assegurar a valorização da memória. E E. Investigar totalidades estruturadas para dotá-las de significação. Então, agora, pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Certo, vamos lá. Um instrumento intelectual empregado por Descartes para analisar os seus próprios pensamentos tem como objetivo, a resposta é letra A, identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. Lembrando, né, que o pensamento racional, ele parte da dúvida, né? Então, o racionalismo é uma vertente que tem como base a dúvida, né, na sua filosofia. Bom, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. O racionalismo, às vezes, ele é um pouquinho mais complicadinho de entender, mas espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que não fiquem só no que a gente está aprendendo aqui nas aulas, pesquisem mais. Se vocês tiverem tempo, se aprofundem mais nos assuntos, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre o método cartesiano, ele é melhor explicado, tem mais explicação sobre ele no livro A Teoria do Método de Descartes, tá bom? Então é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrem de se inscrever aqui no canal, de curtirem o vídeo e assistirem as outras aulas, né? Então assistam as outras aulas se vocês ainda não assistiram, porque todos os vídeos, né, as aulas estão sendo feitas de forma cronológica, certo? Na próxima aula, então, a gente vai começar com um pensamento que se opõe às ideias de Descartes, que é o empirismo. Então, até a próxima aula. Beijinho. Tchau, tchau.